hexápodas, eles formam um importante subfilo do filo Arthrópode, caracterizado pela presença de três pares de patas. Nesse caso, formam 6. E esse pato dá origem ao seu nome, já que hexa significa 6 e poda significa pernas. Eles apresentam um corpo segmentado em cabeça, tórax, abdômen e o exoesqueleto de quitina, que garante a sua proteção, a sua sustentação e até mesmo a sua adaptação dependendo do ambiente que ele está. São amplamente distribuídos nos ecossistemas terrestres, é tanto que esses organismos eles exercem funções essenciais para a manutenção da vida, como por exemplo a polinização, a decomposição da matéria orgânica e a participação nas cadeias alimentares, sendo, portanto, fundamentais para o equilíbrio ecológico. Agora eu vou falar sobre o subfilo da classe Insecta. A classe Insecta pertence ao filo Arthropoda e ao subfilo Hexapoda, sendo o grupo mais diverso do reino animal. Os insetos vivem em quase todos os ambientes terrestres e possuem grande importância ecológica. Seu corpo é dividido em 3 partes: a cabeça, o tórax e o abdômen. Na cabeça estão os olhos, as antenas e as peças bucais, que podem variar de acordo com o tipo de alimentação. O tórax é responsável pela locomoção, apresentando 3 pares de pernas, e na maioria dos insetos, asas. Já o abdômen abriga os principais órgãos internos. Os insetos têm exoesqueleto de quitina, que protege o corpo, respiração traqueal, circulação aberta e são ectotérmicos, ou seja, sua temperatura corporal depende do ambiente. A reprodução geralmente é sexuada e alguns insetos passam por metamorfose. A metamorfose pode ser incompleta, que é quando o inseto jovem é semelhante ao adulto, ou completa, que passa pelas fases do ovo, larva, pupa e adulto. Os insetos são fundamentais para o equilíbrio ambiental, atuando na polinização, na decomposição da matéria orgânica e na cadeia alimentar, embora alguns possam causar prejuízos como pragas ou transmitir doenças. Bom, complementando o que Joyce explicou, agora eu vou falar um pouco mais sobre o funcionamento do corpo dos insetos, a alimentação e o ciclo de vida. Por dentro, os insetos têm um sistema digestório completo, com boca, intestino e ânus. A respiração acontece por meio de tranqueias, que são tubos que levam oxigênio direto para o corpo. Já a circulação é aberta, ou seja, o sangue não circula por vasos, ele passa pelos órgãos. A alimentação dos insetos varia muito. Alguns são herbívoros, como gafanhotos, outros são carnívoros, onívoros ou até parasitas, como mosquitos. Isso depende do tipo de peça bucal que cada inseto possui. O ciclo de vida dos insetos também é muito importante. Muitos passam pela metamorfose, que pode ser completa com as fases do ovo, larva, pupa e adulto, como já acontece com a borboleta. Outros têm metamorfose incompleta, em que jovens é parecido com o adulto, como gafanhoto. Essas características ajudam os insetos a se adaptarem em diferentes ambientes e explicam por que eles são tão numerosos e importantes na natureza. Os animais da classe Entognata se alimentam de folhas caídas, fungos, outros micro-organismos e algas, por exemplo. Ou seja, a base da alimentação dele é principalmente matéria orgânica em decomposição. Esses animais também não possuem um sistema traqueal bem desenvolvido. Além disso, não tem genitália externa. Desse modo, a reprodução ocorre de maneira que a transferência de esperma é indireta. Então, as fêmeas, elas possuem estruturas chamadas ovopositores, que são comuns no contexto dos insetos. Embora haja uma certa controvérsia em relação a esses animais serem ou não considerados insetos. Porque os
os animais da classe Intognata, eles não são tão percebidos no nosso dia a dia. Primeiramente, devido ao tamanho deles. Alguns têm 0 milímetro, outros têm 3 milímetros, então são animais realmente pequenos. Outra razão é que o ambiente onde eles vivem também vai favorecer que muitos seres humanos não percebam a presença deles ali, porque eles vivem em ambientes úmidos, então no nosso dia a dia eles não são muito notados. E também eles exercem uma ação indireta no ecossistema, mas isso não anula a importância deles para o meio ambiente. Um solo que possui uma significativa quantidade desses animais vai ser um solo saudável e produtivo. Então, por isso, os cientistas consideram que os animais da classe Intognata, eles são bioindicadores. Então, a presença deles indica que um ambiente ele está saudável, eles são muito importantes para a regulação do meio ambiente. Bom, gente, eu vou apresentar um pouco sobre a parte da classe Ectognata, que faz parte do subfilo dos hexapod e reúne pequenos organismos que vivem principalmente no solo e em ambientes úmidos. Ectognata significa mandíbulas internas, pois o aparelho bucal desses animais fica dentro da cabeça, diferente dos insetos. Os ectognatos, eles são apteros, ou seja, eles não possuem asas e possuem 6 patas como todos os hexapods. O corpo deles é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Essa divisão é menos evidente. Eles possuem antenas e um exoesqueleto fino adaptado à vida subterrânea. Essa classe ela é formada por 3 grupos principais, que são eles os colêmbolas, os proturas e os dipluros. Os colêmbolas eles são os mais comuns. Eles possuem uma estrutura chamada furca, que permite com que eles deem pequenos saltos. Já os proturos, eles não possuem nem antenas e nem olhos. Os dipluros, eles já têm um corpo alongado e 2 apêndices no final do abdômen deles. Apesar de pouco visíveis, os ectognatos, eles são muito importantes porque eles ajudam na decompensão de matéria orgânica e eles ajudam, assim, mantendo o ecossistema terrestre. Você já parou para pensar que sem os hexapodas, grupo de animais que reúne insetos e seus parentes próximos, deixasse de existir, a gente não ia conhecer esse mundo como a gente conhece, porque ele ia deixar de existir em poucos meses? Em 2026, entender sobre a importância desses animais é entender sobre a nossa própria sobrevivência. Primeiro, eles são os maiores polinizadores que existem do mundo. Parte deles, cerca de 75% de tudo que a gente come, depende do trabalho de abelhas, formigas e besouros. Sem eles, o prato do brasileiro estaria praticamente vazio. Além disso, eles são faxineiros da natureza. Os hexapodas reciclam nutrientes transformando em matéria morta solo fértil, garantindo que as florestas e plantações continuem crescendo. Eles somem aves, peixes e mamíferos, desaparecem logo em seguida. Mas a importância não é só ecológica, é econômica e tecnológica. Eles só atuam no controle biológico, combatendo pragas sem o uso de venenos que inspiram a inovação na medicina e na engenharia. Em resumo, os hexapodas podem ser pequenos no tamanho, mas eles são gigantes na sustentabilidade e no equilíbrio do nosso planeta. Proteger esse grupo não é apenas uma escolha ambiental, mas é uma necessidade para a segurança alimentar e o futuro da nossa humanidade. Você já parou para pensar que sem os hexapodas, grupo de animais que reúne
insetos e seus parentes próximos deixasse de existir, a gente não ia conhecer esse mundo como a gente conhece, porque ele ia deixar de existir em poucos meses.